Fala aí pessoal, boa tarde a todos, professor Thiago é novamente com vocês. Fazer esse vídeo aqui para falar um pouquinho a respeito do Enem, tá? Como estudar para o Enem e o que estudar para o Enem em matemática, ok? Bom, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aí para você ficar por dentro dos conteúdos do Enem. Hoje eu vou estar fazendo aí com vocês dois exercícios do Enem da prova do ano passado, ok? A questão 136 e a questão 137 do caderno amarelo. E antes da gente começar a fazer essas duas questões aí do Enem, eu quero falar um pouquinho aí com vocês a respeito de alguns conteúdos muito importantes. Aqui eu tenho uma listinha sobre alguns dos conteúdos importantes, mas primeiramente eu gostaria de falar para vocês que o básico, tá, é muito importante. Que eu saiba ali das 4 operações, que é desde o ensino fundamental 1, aí, e questões do ensino fundamental 2, questões básicas como potência, raiz, propriedade de potência, resolver uma equação de primeiro grau, segundo grau, porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 composta não precisa estudar que não cai, tá ok? Coisas de ensino médio, números complexos não caem, tá? Não precisa estudar. Função modular, às vezes cair só o básico, aquela ideia de mudar o sinal apenas, tá? Porcentagem, eu vou falar uma porcentagem para vocês, ó, cerca de 17% das questões que caem, tá, é sobre problemas de equação de primeiro e segundo grau, tá? Então tem que focar bastante nisso. A maior porcentagem que tem aí nas provas é sobre problemas de equação de primeiro e segundo grau. A segunda maior porcentagem é grandezas, proporcionalidade, grandezas proporcionais. E para eu poder trabalhar com grandezas proporcionais, geralmente eu uso regra de 3, tá? E regra de 3 apenas a simples, a composta não precisa estudar, porque não cai também na prova, ok? Então, proporcionalidade e medidas, médias algébricas. Quais são as médias algébricas aí? Média, mediana, moda, essa parte aí tem que estudar, que também é de matemática financeira, tá? Matemática financeira e porcentagem, 11%. Então, as 3 maiores porcentagens está aí, problemas de equação de primeiro e segundo grau, grandezas, proporcionalidade, médias aritméticas, né? Porcentagem em matemática financeira, aí depois vem com 6%, funções, tá? Noções básicas de estatística, tá? Probabilidade, área de figuras planas e polígonos, 5%, análise combinatória, 4%, circunferências, conceitos sobre circunferência, 4% também, e depois função de segundo grau e inequação, 4%. Abaixo disso, a maioria das questões aí relacionada à aritmética, cilindro, cônicas, função trigonométrica, geometria espacial, log, paralelepípedos, potenciação e conjuntos numéricos, retas, triângulos e polígonos, troncos, sequências numéricas, todos esses restantes que eu falei aqui para vocês, só 2%. Então vamos focar aí nos 3 mais importantes que eu falei lá no começo para vocês, que esses aí vão garantir lá uma nota boa para vocês, ok? Então, quem não marcou aí, marca. Então, problemas de equação de primeiro e segundo grau, grandezas, proporcionalidades médias aritméticas e porcentagem e matemática financeira, tá? Eu tenho alguns vídeos aí já no canal sobre esses conceitos, tá bom? E alguns outros eu vou estar gravando aqui no decorrer das semanas, tá bom para vocês? Acompanhe aqui agora, não vai estar a minha imagem aí, eu vou estar resolvendo com vocês 2 questões da prova amarela, essa prova aqui, que foi no ano de 2019. Vou resolver as 2 primeiras questões aí com vocês, as 2 primeiras questões aí de matemática, é lá na página, a questão número 136 e a questão número 137. São essas 2 aqui, são as 2 primeiras, tá? A gente vai na sequência aí fazendo as questões. Então, primeiramente eu vou fazer essa aqui, a 136, que é sobre os pinos aí de boliche, e depois vou estar fazendo essa outra aqui, que é envolvendo aí a ideia de ângulos, tá bom? Acompanhe aqui comigo, eu vou abrir aqui no Paint, vocês não vão estar vendo aqui a minha imagem, mas a gente vai estar lendo essa questão aqui e vai estar resolvendo ela agora. Então, primeiramente é a questão 136. O que pede na questão? O boliche é um esporte cujo objetivo é derrubar com uma bola uma série de pinos alinhados em uma pista. A professora de matemática organizou um jogo de boliche em qual os pinos são garrafas, tá? Que possuem rótulos com números, conforme mostra o esquema. O aluno marca pontos, tá? De acordo com a soma das quantidades expressas nos rótulos das garrafas que são derrubadas. Se 2 ou mais rótulos representarem a mesma quantidade, apenas um deles entra na contagem dos pontos, ok? O aluno marcou
Então aqui a gente tem a quantidade que o aluno marcou. Ele marcou 7,55. Então aqui a gente já tem a medida que o aluno marcou de pontos. Em uma jogada, uma garrafa que ele derrubou tinha, então a gente já sabe que ele marcou ao todo 7,55, ok? E a gente sabe também que ele derrubou uma garrafa que vale 6,8. Então eu vou subtrair aqui de 7,55 o 6,8 que ele marcou. E aí pergunta a quantidade máxima de garrafas que ele derrubou para obter essa pontuação é igual a... Então a gente vai fazer essa subtração aqui para descobrir qual é a diferença que está faltando aí que ele derrube, tá ok? Então 5 para 0, 5. 5 para 8 não tem como. Aqui a gente pega emprestado, aqui vira 6. 15 para 8, aqui vai dar 7, ok? Então 0,75. 0,75 ele precisa marcar na próxima jogada dele. Então, se a gente sabe que ele já marcou 6,8, qual pino aí ele já pode ter derrubado? 6,8 é o único pino aqui que tem 6,8, é esse. Ele já derrubou esse pino aqui. Eu vou marcar em azulzinho aqui a possibilidade dele ter derrubado. E depois nós vamos falar das outras possibilidades. Ok? Então, ele... Só um minuto. Ele precisa derrubar mais 0,75. Então, eu tenho aqui, ó, 9 sobre 12. Quanto representa 9 sobre 12? 9 dozeavos é uma fração que, se eu simplificar por 3, tá? Divide por 3 em cima, por 3 embaixo, eu vou ter 3 quartos. 3 quartos é 0,75. Ele pode ter derrubado essa garrafa aqui também, tá bom? Que é o 9 dozeavos. Ele pode ter derrubado essa garrafa também. 34%. 34% representa, tá? Se você pegar 34%, representa aí em decimal 0,34. E esse valor ele não derrubou, ele só derrubou a de 6,8, né? E 0,75 a mais. Então essa daqui eu excluo, tá bom? 0,75 ele pode ter derrubado? Pode. Lembrando que quando ele derruba mais de uma com o mesmo valor, isso foi falado aqui no texto, esse valor não é acrescido, ok? Então ele também pode ter derrubado 0,75 aqui. 3 quartos, que é a mesma que a gente fez a simplificação aqui, ele também pode ter derrubado essa. Então aqui já foram ao todo 4 pinos. 6 oitavos. Se eu simplificar 6 oitavos, eu dividir por 2 em cima dá 3, e eu dividir por 2 embaixo dá 4. Eu vou ter aí 3 quartos, que é a mesma coisa que 0,75. Ou seja, ele também pode ter derrubado essa garrafa aqui de 6 oitavos, ok? 75%, ele também pode ter derrubado. 75% é a mesma coisa que 0,75. Se eu transformar aí 75% em decimal, é 0,75 também. E aí, sobrou 3,4. 3,4 não, ele não derrubou. 4 terços, ele também não derrubou. 4 terços vai dar 1,333, ele não derrubou. E 4,3 ele também não derrubou, eu também excluo. Então, se a gente contar aqui quantas garrafas ele poderia ter derrubado ao máximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A alternativa E, ele poderia ter derrubado 6 pinos, ok? 6 pinos e ele teria conseguido essa pontuação aqui de 7,55. Os pinos que estão repetidos aqui valendo 0,75 contam apenas uma única vez. Ok, pessoal? Então, essa é a questão 176. Eu vou abrir aqui agora para vocês a questão também de número 177, que é essa outra questão aqui. Só um minuto, que eu vou abrir aqui com vocês também. A questão de número 137. Essa daqui nós vamos estar resolvendo também, tá? Desculpem aí por estar usando o Paint, eu acho uma maneira mais fácil aí de estar usando. E essa calculadora, essa mesinha digitalizadora também, a imagem não fica tão boa aqui da escrita. Eu espero que vocês estejam entendendo aí. Eu acredito que dê para entender. Mas vamos lá para mais uma questão aqui. Essa questão aqui é bem comprida, tá? Mas ela em si, na verdade, é uma regrinha de 3, tá, pessoal? Aqui ele fala o seguinte, a questão 137. As coordenadas usualmente utilizadas na localização de um ponto sobre uma superfície terrestre são a latitude e longitude, tá ok? Aí, latitude e longitude, para a qual consideras que a Terra tem a forma de uma esfera. O meridiano, tá? Aí ele tem aqui, né, tá mostrando pra gente o meridiano, essa linha aqui. O meridiano
é uma circunferência sobre a superfície terrestre. Só um minuto, caminhão. Desculpa aí, pessoal. O barulho aqui tá intenso. O meridiano é uma circunferência sobre a superfície da Terra que passa pelos pontos norte e sul, né? Você está vendo aqui, ponto sul, ponto norte, ok? O comprimento da semicircunferência que une polo sul e polo norte, então ele já deu uma medida para a gente muito importante que a gente já tem que marcar aqui. Então, o que une polo sul e polo norte, essa medida aqui, ó, vou tentar marcar aqui, não sei se vai ficar muito boa. Essa medida aqui, ele já deu a medida para a gente, vale ao todo 20.000, tá? E 16 quilômetros. Então, 20.016 quilômetros, aquela medida ali em azul, tá ok? De que une polo sul e polo norte, certo? Ela representa, tá, a semicircunferência, no caso ela representa 180 graus, que é essa medida aqui, tá bom? Metade da circunferência, ok? Depois disso, a linha do Equador também é uma circunferência sobre a superfície da Terra, tá? Com um raio igual à Terra, sendo que o plano contém a perpendicular. Então a gente sabe que aqui é perpendicular, né? Forma um ângulo de 90, tá bom? Com a outra linha. E aí, com o meridiano. Seja P um ponto, tá na superfície da Terra, então a gente tem o ponto P aqui, certo? C, o centro da Terra, o segmento PC, então a gente tem aqui o segmento PC, tá? De P para C aqui. E aí, ele quer que a gente descubra aí um raio, tá? Conforme mostra na figura. Ele quer que a gente descubra esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo φ, o ângulo, tá? Que segmento PC, que une a linha do Equador e a medida em graus de φ. É uma latitude de P. E aí ele pede, suponha que a partir da linha do Equador, um navio tenha viajado subindo em direção ao Polo Norte. Então, o navio saiu daqui e veio em direção ao Polo Norte. Ele vem subindo aqui, certo? E aí, percorrendo o meridiano, um ponto P com 30 graus de latitude. Então, ele deu aqui que aqui tem 30 graus de latitude, ok? Quantos quilômetros são percorridos pelo navio? Então, a gente vai usar o quê? Uma regrinha de 3. Eu sei aqui apenas que 180 graus, no caso todo esse segmento aqui, todo esse segmento inteiro, 180 graus equivalem a 20.016 quilômetros. Então, aqui equivale a 180 graus aqui da superfície, foi falado para a gente. Isso aqui eu vou montar uma regrinha de 3 que eu quero descobrir para 30 graus. Por que eu quero para 30 graus? Porque eu quero descobrir, tá, quanto ele percorreu esse segmento aqui que ele falou que vale 30 graus, ok? E aí aqui eu vou chamar de x. Uma regrinha de 3 simples, tá bom? A gente já começa cortando aqui o zero, ó, tá legal? Já começa cortando aqui o zero, e aí você pode já multiplicar em cruzado, tá bom? Ou se você quiser simplificar antes de multiplicar cruzado, eu acho que até facilita um pouco mais para vocês. No caso, a gente vai ter aqui 20.016 igual, vamos simplificar essa fração aqui por 3, antes mesmo de multiplicar, tá? Desculpa aqui a linha, que fica bem ruim aqui para escrever na lousa digital, aqui na mesinha digitalizadora. Vou dividir por 3 e vou dividir por 3 em cima e embaixo, por 3 embaixo dá 1, por 3 em cima dá 6, certo? E vou multiplicar em cruz agora. Então, eu vou ter 6x, certo? Igual a 20.016. Ou seja, se eu quiser descobrir o valor de x que equivale a 30 graus, basta eu pegar 20.016 e dividir por 6, ok? Fazendo essa divisão aqui, turma, a gente encontra aí o valor de 3.336 quilômetros. A gente consegue descobrir aí que o navio percorreu 3.336 quilômetros, ou seja, a letra B, tá ok? Deixa eu voltar aqui para a tela para conversar com vocês mais um pouquinho. Então é isso, tá bom, turma? Espero que tenham entendido aí como foi feita essas duas questões, e vocês perceberam que uma delas era a regra de 3 e a outra era aí um conceito básico de fração e decimal, tá bom? Que é muito importante a gente saber. E vejo vocês aí num próximo vídeo. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa um like, segue o nosso canal aí, que vem novidades por aí a respeito do Enem, ok, galera? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.